Olá, nesta aula nós vamos tratar de conceitos relacionados com computadores multinúcleo, chamados também de multicores, computadores multiprocessados e multicomputadores. Nós vimos até o momento duas estratégias principais para melhorar o desempenho do processamento das instruções. A primeira técnica é a memória cache. A segunda é o pipeline. Essas duas técnicas são empregadas em processadores atuais. Aqui, como exemplo, nós temos a quantidade de estágios nos pipelines a partir aqui da linha Intel do processador Pentium, que tinha inicialmente 5 estágios no pipeline, atualmente em torno de 14 estágios. Processadores ARM com 5, 8 estágios, arquitetura Cortex com 10, 13 estágios. Então, atualmente, os processadores todos trabalham com o pipeline, além da memória cache. Além disso, existem outras técnicas que podem ser adotadas para que a gente consiga melhorar o desempenho. Uma técnica que tem sido adotada desde a década de 1990 pela indústria de processadores é a técnica de despacho múltiplo. A técnica de despacho múltiplo explora o chamado paralelismo em nível de instrução. O que seria? O processador, de forma dinâmica ou de forma estática, que necessita de ajuda também do compilador, vai executar o nosso código da seguinte forma. Pegando como exemplo aqui esse for, que vai de 0 até 1000, e faz com que o vetor z receba a soma de x mais vetor y, ao invés de executar sequencialmente essas operações de soma, load e stores, um processador de despacho múltiplo ele vai usar mais de uma unidade funcional para realizar as operações. Por exemplo, aqui, se nós tivéssemos um processador com duas unidades que realizam a soma, nós poderíamos criar a soma relacionada à posição 0, usando essa unidade funcional, e ao mesmo tempo poderíamos realizar a soma da posição 1. Num próximo intervalo de tempo, a posição 2, e ao mesmo tempo a posição 3. Porque o nosso processador tem duas unidades funcionais. Duas unidades funcionais, nesse caso aqui, a gente pode assumir que são unidades inteiras, que realizam somas, operações de subtração, multiplicação, divisão em inteiros. Qual é a vantagem? O próprio processador analisa o nosso código, no caso do despacho múltiplo, e vai disparar mais de uma instrução ou um conjunto de microinstruções para realizar a nossa operação. Nesse caso, ao contrário do pipeline, a execução, a gente chama que a execução está sendo em paralelo. Ao mesmo tempo, eu estou fazendo a soma que vai ser armazenada em z índice 0 e ao mesmo tempo a soma em z índice i. Se eu tiver várias unidades funcionais, 5, 6, 7, como é o caso dos processadores atuais, o ganho de desempenho é proporcional. Além disso, a gente não pode esquecer que o processador continua usando também o pipeline. Então, são pipelines em paralelo que estão sendo executados. Cada processador tem uma forma de fazer isso, e é uma tendência no mercado chamada despacho múltiplo dinâmico. O compilador faz a conversão do código e o próprio processador analisa o nosso código para buscar operações que ele pode executar em paralelo. No nosso exemplo, as operações de soma em relação aos índices do vetor são independentes. Então, se a gente tivesse 1000 unidades funcionais, por exemplo, a gente poderia disparar todas ao mesmo tempo. Essa é a grande vantagem da execução do paralelismo em nível de instrução, por meio do despacho múltiplo, né? Várias instruções sendo despachadas ao mesmo tempo. Em situações reais, a gente tem que tratar das dependências, assim como nós vimos lá
quando utilizamos pipeline, a gente tem dependências em relação aos dados, dependências de controle. Aqui a gente tem ainda um conjunto maior de situações que a gente vai ter situações onde a gente tem dependência de dados. O processador vai ter que analisar, reorganizar essas instruções e vai despachando. Inclusive, ele pode despachar as operações fora da ordem inicial do nosso programa, tentando encontrar uma boa utilização de todas as unidades funcionais. Nesse processo, é muito comum também a utilização de renomeação de registradores. Existem aqueles registradores chamados arquiteturais, que são visíveis para o programador, e os registradores que são utilizados para renomeação, que eles não aparecem para o programador, mas o hardware ele faz uma renomeação para resolver dependências de dados. Então, essa técnica de despacho múltiplo de instruções é uma técnica para a gente melhorar o desempenho da execução. Aqui um exemplo do livro do Patterson, como que seria para o nosso processador MIPS, como que nós poderíamos realizar uma execução de despacho de mais de uma instrução ao mesmo tempo. Quando o processador trabalha e executa mais de uma instrução ao mesmo tempo, a gente chama que ele é um processador superescalar. Nesse exemplo aqui, o que a gente poderia fazer? Nós temos um pipeline e esse pipeline eu posso despachar ao mesmo tempo uma instrução da unidade lógica aritmética ou de desvio com uma instrução do tipo LOAD_STORE. Eu tenho esse ganho aqui, então eu poderia despachar um LOAD_WORD e um ADD e executar os dois ao mesmo tempo. Lembrando, é claro, que não pode haver dependência, ou o próprio processador resolveria essa dependência se fosse possível, para disparar ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho uma execução ao mesmo tempo superescalar e eu tenho ainda os vários pipelines. Então, o ganho de desempenho é muito maior quando a gente usa a execução superescalar. Aqui considera-se então que nós temos duas unidades funcionais, uma unidade funcional que realiza uma operação de lógica aritmética e uma operação que realiza load stores. Eu poderia ter, o processador atual tem 7, 8 unidades que realizam operações de soma de inteiros de ponto flutuante e 2, 3, 4 unidades funcionais que realizam load store. E aí o processador ele vai escalonar, vai despachar, analisando o código o tempo todo para descobrir a melhor alternativa para ganhar desempenho nessa execução superescalar. A execução superescalar surgiu e desde então, desde essa década que eu comentei, na década de 1990, que ela começou a ser utilizada e até hoje ela persiste nos processadores. Uma outra forma de melhorar o desempenho são os computadores paralelos. Computadores paralelos é um termo bem genérico. Existem vários tipos de computadores paralelos. A gente pode chamar um computador multinúcleo de computador paralelo, um computador atual que tenha lá 4 núcleos de processamento. A gente pode chamar também um multiprocessador de um computador paralelo. No passado, quando não haviam processadores multinúcleo, haviam computadores compostos de vários processadores. Cada processador tinha um núcleo só. Então surgiu esse termo multiprocessadores. Atualmente a gente pode ter um servidor, um computador que trabalha com uma carga de trabalho mais elevada, um processador que tem, um computador que tem em sua placa-mãe 4 slots para nós anexarmos 4 processadores. Ele vai ser um servidor que é multiprocessado, porque ele tem 4 processadores. Além disso, atualmente, todos os processadores de servidores são multinúcleo. Então, cada processador desse vai ser multinúcleo também. Então, o multiprocessador engloba também essa ideia de multinúcleo.
Além disso, a gente pode pensar em construir computadores por meio de um conjunto de computadores. Então, eu vou ter um grande aglomerado de computação, um centro de computação de alto desempenho, composto de vários computadores, de computadores independentes, que se comunicam por uma rede de comunicação de boa velocidade. Nesse caso, a gente tem os chamados clusters. No cluster, cada computador pode ser aí então um multiprocessado, geralmente, e certamente vai ser multinúcleo em tempos atuais. Então, para ter um desempenho maior e vazão para tarefas independentes. Para a gente começar a organizar essa ideia de computador paralelo, é importante a gente entender como que é feito o compartilhamento de dados. Eu tenho a execução de vários programas sendo executados em paralelo e como que vai ser esse compartilhamento de dados. A gente tem uma forma inicial que a gente organiza os computadores e processadores de duas formas. São os computadores de memória compartilhada e computadores de memória distribuída. Então, processadores com um único espaço de endereçamento, algumas vezes são chamados de processadores de memória compartilhada. Oferecem ao programador um único espaço de endereçamento de memória que todos os processadores compartilham. Um processador de memória compartilhada, qual seria? Um desktop, um notebook atual que tenha lá 2, 4 núcleos de processamento e tem uma quantidade de memória, 8 GB, 16 GB instalados nesse computador. Aí a gente vai ter um computador que tem um único espaço de endereçamento, é um computador chamado de memória compartilhada. Então, os computadores vão se comunicar por meio dessas variáveis, de variáveis compartilhadas na memória, já que todos esses processadores, esses núcleos, enxergam a mesma memória principal. Pode ser feito por meio de loads e stores. Né? Lembrando que a gente está falando de arquitetura, mas para a gente extrair um bom desempenho de um computador paralelo, a gente tem que desenvolver um software que utilize esses recursos. Aí a gente vai partir por um software que ele é dividido, ele é organizado em vários processos ou várias linhas de execução, que são as threads. Por meio dessas threads, a gente vai pegar um grande trabalho, dividir em pedaços e colocar para executar no nosso computador paralelo. A gente já vai falar mais sobre a questão do software. Por enquanto, a gente está pensando apenas nas formas e na organização do hardware. Quando se trata de memória compartilhada, existem dois tipos principais, duas organizações de memória que podem ser utilizadas. A primeira são os computadores chamados de Uniform Memory Access, ou acesso uniforme à memória, também conhecidos como multiprocessadores simétricos. O que acontece nessa organização? Os processadores vão gastar o mesmo tempo para acessar a memória, independente de qual processador requisita e de qual word é requisitada. Nesta figura aqui nós temos, do lado da letra A, um computador do tipo UMA. Como funciona? Existem várias unidades centrais de processamento. A gente pode tratar aqui, no passado eram processadores, lá na placa-mãe. Atualmente a gente pode tratar como sendo lá um processador de 4 núcleos. Cada núcleo desse processador tem uma rede de conexão para acessar a memória. Cada processador, independente de sua posição, ele vai gastar o mesmo tempo para acessar um item, independente do endereço de memória acessado. Por isso que se chama de acesso à memória de forma uniforme. Qual é a desvantagem desse sistema? Quando aumenta o número de processadores, essa rede de conexão entre os processadores e a memória se torna um gargalo. Então, na prática, o que vai acontecer? Todos vão ter o mesmo tempo de acesso, mas devido a esse gargalo, todos vão experimentar um tempo de acesso
é reduzido. Aqui eu tenho 4 núcleos ou 4 processadores, mas imagine se eu tivesse 48 núcleos, 64 núcleos, acessando esse mesmo barramento aqui, único, para acesso à memória. Essa é a desvantagem da arquitetura do tipo acesso uniforme à memória. Um segundo estilo são os computadores chamados de acesso à memória não uniforme, ou NUMA. Nesse caso, alguns acessos à memória são mais rápidos do que outros, dependendo de qual processador pede uma determinada word em memória. Aqui na figura no lado B, a gente tem isso. Então, como que vai funcionar em um computador do tipo NUMA? A gente vai ter vários processadores e cada processador ele tem acesso a uma memória, a gente pode chamar de uma memória local. Ele vai ter acesso a toda a memória. O espaço de endereçamento é uniforme. Então eu vou somar o espaço total de memória. Só que o que acontece? Quando o processador acessa a sua memória local aqui, o acesso é mais rápido. Ele pode acessar outras words em memória também. Só que nesse caso, ele vai solicitar para esse barramento de interconexão, vai solicitar. Então, supondo que essa word requisitada está lá na memória local de um outro processador, haverá um tráfego nesse barramento de interconexão. As arquiteturas atuais têm uma preocupação muito grande com esse barramento. Existem geralmente conexões ponto a ponto. Então, a partir de um processador, ele tem conexões ponto a ponto com os demais, para conseguir trazer informação de forma rápida. Então, essa é a diferença do computador NUMA para o computador UMA. A gente vai encontrar os sistemas NUMA principalmente em computadores multiprocessados, servidores. Lá tenho 4 processadores na mesma placa-mãe. Então, cada processador na placa-mãe ele vai ter os seus slots de memória, de acordo com a figura, né? Sua memória local, mas aquela memória ela é somada, é uma memória total do sistema. Eu consigo, qualquer processador pode acessar qualquer memória. A diferença é que alguns acessos vão ser mais rápidos do que outros, dependendo da posição. Aqui é muito importante o sistema operacional ter uma boa gerência. Então, se existe uma aplicação que é composta de várias linhas de execução, a gente já vai comentar sobre isso. Essas linhas de execução é interessante que elas fiquem juntas em um mesmo processador, de forma a reduzir o tempo de acesso à memória. Né? Não faz sentido para uma mesma aplicação lá composta de 6 threads, distribuir essas threads entre todos os processadores, supondo que cada processador aqui tem suporte lá também a 8 ou 16 threads. Então o software tem uma figura muito importante na hora de escalonar essas threads para otimizar o desempenho do sistema. Qual que é a vantagem das máquinas NUMA? Ela pode escalar para tamanhos maiores. Nesta figura nós temos uma fotografia de um processador multinúcleo. Esse processador multinúcleo ele tem 8 núcleos físicos. Então a gente pode ver esses 8 cores aqui, esses retângulos. Cada processador aqui dá para ver a memória cache de nível 2, cache de nível 3, que é uma cache compartilhada. E aqui, boa parte dele também, alguns processadores atuais, eles já têm a parte de processamento gráfico embutida no mesmo processador. Então, em um computador, a gente não necessita de uma placa gráfica a mais, né? O próprio processador já faz esse trabalho da placa gráfica. É chamado de gráficos integrados, né?
Além disso, percebam que aqui em vermelho a gente tem a interface com o sistema, a parte do PCI Express, acesso à memória DRAM, memória principal, demais operações de entrada e saída, também é, embutidas aqui no mesmo circuito integrado. Então, essa seria uma fotografia desse processador aqui do Intel Core i9. Em escala, nós temos aqui nesta dimensão, na dimensão maior aqui do retângulo, 19 milímetros, quase 20 milímetros, e nessa dimensão 9 milímetros, para a gente ter uma dimensão de escala do processador aqui e os seus núcleos de execução. Voltando então na questão de como a gente pode melhorar o desempenho, então nós vimos a memória cache, pipeline, despacho múltiplo, que é o paralelismo em nível de instrução, e a próxima forma então de melhorar o desempenho é explorar o paralelismo em nível de threads, então, fazer um bom uso de um computador multinúcleo por meio de threads. O que são threads? Threads, vamos pegar o caso inicial dos nossos programas. A gente sabe que os nossos programas eles são compostos lá pelo segmento de dados estáticos, pelo código. O sistema operacional, quando a gente põe para executar lá, ele tem algumas tabelas de arquivos abertos e ele tem lá um estado dele em execução dos registradores, os valores do registrador que esse programa está usando, esse programa de computador está usando. E a sua pilha, cada programa tem uma pilha usada para alocação de procedimentos, né? E aqui nós temos uma thread. O que seria thread? Seria uma linha de execução, é o que a gente já está acostumado. Os nossos programas em assembly, eles tinham lá uma linha de execução, a gente tinha o contador, nós temos lá o contador de programa, ele vai avançando em uma linha de execução apenas. Quando a gente tem multithreads, o que acontece? Um programa multithread, ele tem aqui, a gente tem um exemplo de um programa que tem 3 linhas de execução, 3 threads. Ele continua ainda compartilhando. Todas essas threads, elas têm o mesmo código, têm as mesmas variáveis estáticas, os mesmos arquivos, só que cada linha de execução tem os seus valores dos registradores e tem também uma pilha separada, né? De forma que cada linha pode executar chamadas para procedimentos de forma independente, utilizando a pilha, por exemplo. Qual é a vantagem de threads? Eu poderia ter aqui 4, 8 threads para o mesmo programa. Eu consigo trabalhar com os mesmos dados que são compartilhados entre todas essas threads. Então, pegando um exemplo simples de um programa que necessita realizar a soma dos elementos de um vetor. E esse vetor é grande, tem várias posições. Em um programa assim, de uma única thread só, como que eu poderia fazer? Eu ia fazer um laço de repetição e somando posição por posição desse vetor. Quando eu tenho aqui no meu exemplo 3 linhas de execução, eu poderia dividir as posições 0 até 30% menos 1 do programa para essa primeira thread, a segunda parte para essa segunda thread e a terceira parte aqui, cada uma pegando lá mais ou menos 33% dos dados para processar. Qual é a vantagem? Aquele vetor grande que está sendo somado, ele automaticamente ele já está compartilhado. Todos têm acesso por meio de load e stores. Cada thread vai trabalhar uma parte desse vetor e vai trabalhar ao mesmo tempo. Então, ao invés de eu serializar todas as operações de soma do vetor, nesse caso, eu vou ter a execução dividida, organizada de forma paralela. A possibilidade aqui, eu vou ter um tempo de execução 3 vezes menor, porque eu tenho 3 threads. Lembrando sempre que ainda cada execução de cada thread dessa, eu tenho ainda a execução super escalar
sendo tratada pelo hardware. Então eu tenho aquele ganho, eu não estou perdendo aquele ganho, eu vou acumulando todo esse ganho. Então eu tinha o ganho lá, nós vimos memória cache, pipeline e despacho múltiplo. O processador ele continua com essas técnicas e além disso agora a gente tem essa possibilidade do paralelismo em nível de threads. Não é mais o paralelismo em nível de instrução. Isso aqui vai depender, é claro, do software. O programador ou o sistema operacional ou o software básico vai ter que criar essas threads, senão a gente não tem ganho de desempenho. Então, não adianta eu ter lá um processador que tem 48 núcleos, mas os meus programas não são multithreading, quer dizer, não tem múltiplas linhas de execução. Possivelmente eu não vou ter ganho de desempenho como eu esperava, eu preciso ter um programa multithread. Como que vai funcionar a execução dessas multithreads no computador? Então vamos agora comparar até o momento que a gente tem. Quando a gente tem a execução superescalar, ocorre o seguinte, essa minha thread em azul aqui, ela vai usar as unidades funcionais. É muito difícil utilizar todas as unidades funcionais, devido às dependências que existem no programa. Então, mesmo esse computador superescalar, ele podendo executar 4 instruções ou microoperações ao mesmo tempo, ele não consegue devido à dependência. Então, nesse primeiro momento, ele executa 2 instruções, depois, no segundo momento, apenas uma, porque houve uma dependência que não conseguiu ser resolvida, e assim por diante. Essa seria a execução superescalar. Quando se trabalha com multithreading, tem 2 opções, que são as threads de granulação fina ou de granulação grossa. Qual é a diferença? Quando eu tenho a granulação fina, o processador executa parte das instruções de uma thread, depois ele interrompe a execução, suspende a execução dessa thread e permite que a segunda thread execute algumas instruções e assim por diante. O tempo aqui vai sendo compartilhado entre todas essas threads. Quando o processador trabalha da forma de granulação grossa, que essa granulação é um conceito que tem que haver ao tamanho, a quantidade de instruções que estão sendo despachadas, né? A quantidade do lote de instruções que está sendo despachada. Nesse ponto aqui a gente vai ter, quando a gente usa granulação grossa, a gente perceba que várias instruções da mesma thread são escalonadas para eu partir para uma segunda thread, aqui para a terceira em amarelo e assim por diante. Então, ao invés de executar poucas instruções de thread e interrompendo a execução, executa-se várias instruções. Quando ocorre o multiprocessamento, que é o caso de um computador multinúcleo, um computador multinúcleo, nesse exemplo, ele tem 2 núcleos de execução. Quando existem 2 núcleos de execução, o que pode ser feito? Pode-se pôr para executar a thread em azul e a thread 2 em vermelho. Essas 2 threads podem ser executadas ao mesmo tempo. E por fim, aqui a gente tem o multithreading simultâneo, que na arquitetura Intel lá é chamado de hyperthread. Qual que é a vantagem do hyperthread? Se a gente pegar aqui a última coluna em relação à penúltima, a gente tem o seguinte, a gente tem que em alguns momentos não pôde-se usar uma unidade funcional, porque aqui não tinha como, para essa thread em azul, tinha uma dependência que não poderia ser resolvida. Quando se tem a multithreading simultâneo, esse tempo pode ser usado por uma terceira thread. Então, uma instrução que está esperando daquela thread para ser executada, uma operação de load store, por exemplo, ADD, ela pode utilizar esse slot aqui, esse slot de tempo que não foi utilizado numa situação do multiprocessamento tradicional. Então, aqui é o ganho que a gente consegue em relação a uma arquitetura que tem aquela tecnologia hyperthreading. Então, com a Intel, quando criou essa tecnologia,
ela permitiu que, além de ter o multiprocessamento, ter esse processamento simultâneo. Devido a esse processamento simultâneo, vai ocorrer aquele conceito de ter o núcleo físico de processamento, mas ter o núcleo lógico, né? Porque a gente vai conseguir executar mais de uma linha por núcleo físico, 2 linhas por núcleo físico que existe lá no computador. Então aqui uma comparação, né, desde o início do superescalar e dessas outras formas de multiprocessamento das threads. Quando se fala em computador paralelo, existe uma taxonomia que todos os livros trazem, alguns exames, o Exame Nacional de Cursos pode, em algumas situações, tem questões sobre isso. Existe uma taxonomia muito famosa, que é a taxonomia de Flynn. O que Flynn fez lá em 1966? Ele olhou para a arquitetura de computador e vislumbrou todas as formas de execução que podem existir. E aí ele dividiu os computadores ou processadores em 4 filosofias principais. Eu chamo de filosofia porque a gente já vai ver mais à frente, dentre essas 4 classes, a gente pode misturar uma classe ou outra. Olhando para as possibilidades, o Flynn detectou então 4 formas. A primeira é a instrução única operando sobre um único dado. Aqui entra os computadores antigos, desde sua concepção lá, os computadores, a arquitetura de von Neumann, até os computadores da década de 1970, 80, eles trabalhavam dessa forma. É uma única instrução trabalhando a partir de um único dado. Quais são os exemplos? Né? Como eu falei, os computadores antigos e atualmente o que a gente tem, um microcontrolador, uma placa de desenvolvimento lá como a arquitetura do Arduino, ele tem um microcontrolador. Esse microcontrolador ele é do tipo SysD, porque ele tem uma única instrução, opera sobre um único dado. Para a gente entender bem como funciona o SysD, é interessante a gente ver as outras classes também. A gente já vai detectar qual que foi a ideia do Flynn ao criar essa taxonomia. Uma outra forma de execução é o computador SIMD, que é o computador que tem uma única instrução operando em um fluxo de dados múltiplo. Como que seria? Seria um computador que ele tem um conjunto, um programa lá, aqui é chamado de um lote de instruções. Vou pegar uma instrução de cada vez, só que essa instrução vai ser executada em vários dados ao mesmo tempo. Quando que essa filosofia de execução ocorre no computador? Um exemplo ocorre lá na arquitetura Intel, na AMD tem algo similar também, que são as instruções chamadas da classe SSE. O que o processador faz? Existem instruções, como é o caso desse ADD PS, o que ele vai fazer a soma de 2 valores. Agora, como que são organizados esses valores? A arquitetura tem registradores que o tamanho total é de 128 bits. Esse ADD, o que ele faz? Ele vai somar considerando que eu tenho 4 valores empacotados nesses 128 bits. E ele vai fazer uma soma, essa soma aqui na verdade não é uma soma única, é uma soma que é feita em 4 valores, igual a essa figura. Então eu tenho uma instrução só, que é o ADD-PS, o processador vai executar. Quando ele executa essa instrução, na verdade ele está executando 4 instruções, a mesma instrução, sobre 4 valores diferentes. Seria uma operação que vai fazer a soma lá de 4 valores que eles podem estar nesses registradores, que são os registradores multimídia extensions da Intel, né? Ou uma posição em memória lá de 128 bits, um valor empacotado com 128 bits. Seria equivalente a 4 valores de 32 bits. 4 valores de 32 bits empacotados, estou fazendo a soma. Se a gente fosse reproduzir isso lá nos nossos exemplos do MIPS,
nós precisaríamos de 4 operações de soma para chegar no valor, no mesmo valor, né? Lembrando que, claro, o resultado também deve ser interpretado como sendo esse valor de 128 como um resultado que dentro dele está contido 4 somas. Então seria o computador do tipo SIND, de uma única instrução operando sobre vários dados. Uma próxima classe, que seria a combinação das classes, de um lado eu tenho as instruções únicas ou múltiplas, e do outro lado eu tenho os dados múltiplos, dados únicos e dados múltiplos. Fazendo a combinação, eu teria aqui o computador MISD. Como que seria um computador MISD? Eu tenho um conjunto de dados e um conjunto de instruções. E em um determinado momento vai acontecer a execução de 2 instruções diferentes operando no mesmo dado. Na prática, não existe um computador que trabalha dessa forma. 2 instruções diferentes operando no mesmo dado. Alguns autores consideram que o pipeline seria um exemplo, porque o pipeline ele vai pegando e aplicando as operações em sequência, quer dizer, é o mesmo fluxo de dados, mas operações em sequência. Mas isso não é verdade, porque o pipeline, quando ocorre a passagem de um estágio para o outro, o dado já foi transformado. Então não é um exemplo, não é um bom exemplo, né? Eu coloquei aqui porque alguns livros consideram que o pipeline poderia ser, mas na prática a gente não tem um computador que trabalha dessa forma. De uma forma onde eu tenho um único fluxo de dados e mais de uma instrução sendo executada para esse mesmo dado. E por fim, a última combinação seria um computador que ele permite que mais de uma instrução seja executada sobre mais de um fluxo de dados. Então eu posso ter lá um computador multinúcleo executando uma operação de soma em um núcleo e uma operação de subtração em outro núcleo, a partir de valores diferentes. Então seria um computador mais próximo da filosofia que a gente tem hoje nos computadores multinúcleo. Então, voltando aqui, no passado, quando os computadores foram criados, o computador de von Neumann tinha esse formato. Alguns microcontroladores simples continuam com esse formato, porque são projetos que não exigem um processamento elevado. Instruções, um único fluxo de instruções operando sobre múltiplos dados. São as instruções especiais que a gente tem nas arquiteturas. Intel, AMD, a gente tem essas instruções que trabalham com vários dados ao mesmo tempo. Sem exemplos nos computadores MISD, e um computador atual lá com seus vários núcleos seria um computador de múltiplas instruções operando sobre um fluxo de múltiplos dados. Quando a gente trata de computadores, paralelos, é comum também a gente ter a ocorrência de computadores chamados de multicomputadores. O que são multicomputadores? Quando um sistema computacional é composto por vários processadores, cada um com sua memória cache e memória principal, e uma rede de comunicação. Então, nesse caso aqui, a gente tem multicomputadores. A diferença aqui é que a gente não tem uma memória que é compartilhada. Cada processador tem a sua memória local. Essa rede de comunicação poderia ser uma rede de comunicação de propósito geral ou uma rede de alta velocidade. Quando um processador necessita se comunicar e receber dados de um outro processador, então se eu tenho um programa paralelo sendo executado lá em vários processadores, se eles precisarem trocar informação, não tem como realizar um load store.
porque cada processador, por meio de load ou store, acessa apenas a sua memória. E porventura ele vai precisar de um dado que está em outro processador, em outra memória de um outro elemento aqui. Nesse caso, a gente vai precisar então trocar mensagens por essa rede de comunicação. Então é feita o processador, os programas, né, vão trocar mensagem por meio dessa rede, trocar as variáveis, os valores por meio, né, para fazer a sincronização. Então haverá essas primitivas send e receive para trocar informação. Um exemplo de computador multicomputadores, né, é um cluster de computador. Aqui a gente tem vários computadores completos que são usados, né, para construir lá um grande centro de computação. Né? Aqui mais uma imagem lá, vários computadores. Aqui na horizontal existem vários computadores completos, né, uma rede de comunicação entre eles. E pode se agregando à medida que o problema vai aumentando, as necessidades vão aumentando, vão sendo anexados computadores completos. Né? Então, o crescimento em escala de cluster de computadores também é muito bom, porque se está sendo necessário colocar mais processamento no sistema, a gente vai colocar um computador completo. É diferente de ter lá apenas um computador com vários processadores na placa-mãe. Se eu necessitar de mais processamento, eu não vou ter um slot adicional para colocar mais um processador. Eu teria que comprar uma outra placa e colocar esse outro processador. Né? Então aqui existe uma facilidade muito grande. Né? Tem a parte de tolerância a falhas também, que também é interessante em clusters. Então é outra forma de execução paralela, de computação paralela. Aqui um diagrama então de revisão para a gente lembrar o que a gente viu até o momento. Então, os computadores, a gente pode ter aqui no centro, a gente tem os computadores, a filosofia de processamento, de computação, ela pode seguir 4 filosofias principais. O MISD, eu comentei com vocês que não tem representantes. O CISD, computadores antigos. Então, lá o primeiro computador pessoal, lá os computadores com processador 8086, 8088, eles trabalhavam dessa forma. Não havia execução de mais de uma instrução ao mesmo tempo. Sempre uma única instrução operando no mesmo dado. Alguns microcontroladores, alguns não, a maioria deles, né, trabalham dessa forma. Aqui uma foto aí do Arduino. O Arduino não é um microcontrolador, mas ele contém lá um microcontrolador, né? O Arduino não é apenas um microcontrolador, né? Ele contém um microcontrolador. Os computadores SIND, a filosofia qual seria? Instruções do tipo SSE, que nós vimos. Então, com uma única instrução, é feita 4 operações ao mesmo tempo, trabalha-se com 4 dados com a mesma instrução. E os computadores MIND. Quando a gente trabalha com os computadores MIND, a gente tem memória compartilhada e memória distribuída. No caso de memória compartilhada, nós temos os computadores UMA e os computadores NUMA. Lembrando, computador UMA, todos os processadores vão gastar o mesmo tempo para acessar a memória. No NUMA, o acesso à memória é mais rápido em sua memória local e mais lento se for uma memória local de outro processador. E a gente pode ter no computador de memória distribuída utilizando clusters. Aí a gente vai trabalhar com vários computadores ao mesmo tempo para criar um sistema computacional. Lembrando que um computador MIND ele pode ter a filosofia de execução SIND também, tanto pelo próprio processador, ou como uma filosofia SIND é encontrada também nas placas gráficas. As placas gráficas permitem a execução de várias threads ao mesmo tempo, só que geralmente é a mesma thread que é escalonada. Então, a gente tem uma única instrução
está sendo escalonada, operando sobre vários dados. Então, é um exemplo também de computação em SIND, do tipo SIND, né? Então, em um computador, a gente pode ter NUMA ou UMA, pode ter SIND por meio de SSD. Na placa de vídeo, lá, o processamento também é feito de forma SIND. E além disso, se a gente pegar vários computadores como esse que eu estou citando e colocar em um cluster, a gente vai ter tudo isso também dentro do cluster. Então não quer dizer que são caminhos independentes e separados, são filosofias que permitem a construção de computador. Bem, algumas considerações finais sobre a computação paralela e essas técnicas de melhoria de desempenho, né? O pipeline ele vai melhorar a vazão do sistema. Então, ao longo do tempo, o sistema vai conseguir executar mais instruções. Agora, para uma determinada instrução única, não diminui a latência de instrução. Se ela gasta X unidades de tempo, ela vai continuar executando em X unidades de tempo, né? A vantagem do pipeline vai ser num lote de instruções que a gente vai ter um ganho em relação à vazão do sistema. Essa escolha que os projetistas têm feito por pipeline, por execução múltipla, né, o que é o paralelismo em nível de instruções, com escalonamento dinâmico, tem permitido que o desempenho dos processadores aumente 60% por ano e driblar as barreiras de consumo de energia. Essas técnicas permitem que um processador ele seja melhor do que o outro e não gastando mais energia. São técnicas que permitem que o processador, com talvez o mesmo tempo de clock, ele consiga melhorar o seu desempenho por meio de mais unidades funcionais, pipelines, técnicas melhores de escalonamento dinâmico de instruções. Atualmente, o problema de consumo de energia tem levado a indústria a explorar mais de um núcleo de execução e simplificar o número de estágios do pipeline. Naquela primeira figura que mostrei para vocês, havia lá no finalzinho da geração dos computadores Pentium, computadores com 30 estágios. Quando surgiram os computadores multinúcleo, a quantidade de estágios diminuiu, justamente para economizar energia, né? Infelizmente, programas reais apresentam dependências de dados de forma que raramente todas as unidades de execução superescalares são empregadas. Significa que, se a técnica de um processador superescalar fosse ótimo, ele resolvesse todos os problemas, a gente não precisaria de ter processadores multinúcleo ou de processadores que têm várias linhas de execução. Quer dizer, para a gente precisar ter um melhor desempenho, o programador e o software vai ter que se preocupar com essa questão do multithreading também, porque tem um limite nas unidades de execução superescalares, em relação às dependências que não conseguem ser resolvidas, né? Multithreading ou hyperthreading é uma alternativa para que as unidades funcionais sejam melhor utilizadas pelos programas, quando não é possível extrair o paralelismo desses programas. É uma técnica que é usada justamente para ocupar os slots de execução. E as organizações do tipo NUMA são mais interessantes quando se trabalha em computadores multiprocessados para permitir o crescimento em escala. Pelo fato que cada processador tem a sua memória local, esses computadores não têm aquele gargalo de um barramento único entre todos os processadores e comunicação com a memória. Então, são mais interessantes para o crescimento em escala do processamento. A gente consegue colocar mais processadores e mais núcleos em um mesmo sistema. Então, a aula de hoje tratou desse assunto aí, de multicores, multiprocessadores e multicomputadores. Até a próxima. Nossa, que susto! Bem na hora que acabou.